Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Hoje, eu vou ler alguns trechos que eu selecionei do livro Vida Simbólica número 1, de Carl Gustav Jung. Esses trechos são importantes para entender o simbolismo nos sonhos. Por meio da linguagem, a pessoa procura denominar as coisas de tal forma que suas palavras expressem aquilo que deseja comunicar. Mas às vezes, emprega conceitos ou signos que não são descritíveis em sentido estrito e que só podem ser entendidos mediante suposições. Basta lembrar tantas siglas como ONU, OTAN, OCE, que inundam os nossos jornais, ou as logomarcas e os nomes de remédio. Ainda que deflua deles o que significam, eles só têm sentido preciso para quem os conhece. Essas denominações não são símbolos, são mais precisamente signos. Chamamos de símbolo um conceito, uma figura ou um nome que nos podem ser conhecidos em si, mas cujo conteúdo, emprego ou serventia são específicos ou estranhos, indicando um sentido oculto, obscuro e desconhecido. Tomemos, por exemplo, a figura da acha dupla, que aparece muitas vezes nos monumentos cretenses. Conhecemos o objeto, mas desconhecemos seu sentido específico. Um hindu, ao voltar de uma visita à Inglaterra, contou aos seus amigos que os ingleses adoravam animais. Ele realmente havia encontrado figuras de águias, leões e bois em suas igrejas, mas não sabia que esses animais eram símbolos dos evangelistas. Há muitos cristãos que não sabem que esses símbolos provêm da visão de Ezequiel, que, por sua vez, é um paralelo do Horus egípcio e de seus 4 filhos. Outro exemplo são o círculo e a cruz, objetos conhecidos por todos, mas que, em certas circunstâncias, podem constituir símbolos e significar algo que dá ensejo a especulações conflitantes. Um conceito ou uma figura são simbólicos quando significam mais do que indicam ou expressam. Eles têm um aspecto abrangente e inconsciente que nunca se deixa exaurir ou definir com exatidão. A causa dessa peculiaridade deve ser buscada no fato de, no estudo dos símbolos, o espírito ser levado, em última análise, a representações da natureza transcendental e diante das quais deve capitular nossa compreensão. O círculo, por exemplo, pode levar à representação de um sol divino, onde a compreensão racional se mostra incompetente, pois não estamos em condição de definir ou demonstrar um ser divino. Somos apenas humanos, e a nossa faculdade intelectual é, portanto, limitada. Podemos, evidentemente, chamar alguma coisa de divina, mas isso é só um nome, um modo de falar, talvez uma confissão de fé, mas nunca uma prova. Naturalmente, os sonhos apresentam maior variedade e muitas vezes estão cheios de fantasias pitorescas e exuberantes, mas podem ser atribuídos, em última análise, à mesma ideia fundamental quando se segue o método original de Freud, o chamado método da livre associação. Esse método consiste simplesmente em deixar o paciente falar à vontade sobre suas imagens oníricas. É exatamente isso que um médico não psicólogo não deixa acontecer. Devido ao pouco tempo disponível, reluta em deixar que o paciente fale quase sem parar sobre suas fantasias. Mal sabe ele que seu paciente está nesse momento pronto a trair-se e a revelar o pano de fundo inconsciente do seu sofrimento. Quem falar o tempo suficiente vai trair-se inevitavelmente pelo que diz e pelo que intencionalmente evita dizer. Pode fazer o máximo de esforço de desviar o médico e a si mesmo dos fatos reais, mas em pouco tempo fica patente qual o ponto que tentou contornar. Por meio de um palavreado aparentemente prolixo e irracional, descreve inconscientemente determinado campo ao qual se volta sempre de novo, em uma renovada tentativa de ocultá-lo. Em sua descrição, emprega inclusive símbolos que aparentemente servem à sua intenção de esconder e evitar os fatos, mas que apontam constantemente para o cerne da sua desagradável situação. Inteligências perspicazes já sabiam na Idade Média que todo homem traz dentro de si sua mulher. Essa nossa feminilidade subordinada
eu a chamei de ânima. Ainda voltarei a isso mais tarde. Ela consiste principalmente numa espécie de relacionamento inferior com o seu meio, sobretudo com as mulheres, que escondemos cuidadosamente dos outros e de nós mesmos. A personalidade de um homem pode estar perfeitamente normal para fora, enquanto o lado da ânima se encontra às vezes numa situação lastimável. Este era o caso do nosso sonhador. Seu lado feminino não era agradável. A mensagem aplicada à sua ânima acertou o alvo em cheio ao dizer: você se comporta como uma mulher degenerada. Isso é um golpe baixo, e quer sê-lo, mas não se deve tomar esse caso como prova da natureza moral do inconsciente. É apenas uma tentativa de fornecer um contrapeso à unilateralidade da consciência do sonhador que imaginava ser um cavalheiro perfeito. Experiências semelhantes ensinaram-me a desconfiar da livre associação. Não fui mais atrás de associações que estavam distantes e se desviavam da mensagem manifesta do sonho. Em vez disso, concentrei-me no próprio texto do sonho como sendo aquilo que era intencionado pelo inconsciente. Comecei a rodear o sonho como tal, sem perdê-lo de vista por nenhum instante, assim como se toma um objeto na mão, examinando de todos os lados para perceber cada uma das suas peculiaridades. Na interpretação dos sonhos, só deveria ser usado material que, através do seu simbolismo, se apresenta como pertencendo clara e inequivocadamente ao sonho. Enquanto a livre associação procede em relação ao tema, quase que em linhas zigue-zagueantes, o novo método, conforme já disse muitas vezes, é, antes, um movimento circular, cujo ponto central é a imagem onírica. A concentração está voltada ao tema específico, ao sonho em si, não considerando as insistentes tentativas do sonhador de fugir do sonho. Essa tendência neurótica de dissociação, que sempre está presente, tem muitos aspectos e, em última análise, parece consistir numa resistência fundamental da consciência contra tudo que é inconsciente e desconhecido. Como sabemos, essa resistência, muitas vezes apaixonada, é típica da psicologia das culturas primitivas que estão geralmente conservadoras e têm tendências declaradamente misoneístas. Tudo que é novo e desconhecido provoca temores fortes e supersticiosos. Os primitivos apresentam todas as reações dos animais selvagens contra acontecimentos importunos. Mas nossa civilização altamente diferenciada não está livre desses comportamentos primitivos. Uma nova ideia que não concorda exatamente com a expectativa geral encontra sérios empecilhos de ordem psicológica. Ela não é considerada como ganho, mas é temida, combatida e abominada de todas as maneiras. Muitos pioneiros têm histórias tristes para contar só por conta do misoneísmo de seus concidadãos. No que se refere à psicologia, uma das ciências mais novas, podemos ver em plena ação o misoneísmo. E na ocupação com os nossos sonhos, observamos sem dificuldade nossa própria reação quando temos que confessar uma ideia desagradável. É, sobretudo, o medo do inesperado e do desconhecido que faz com que as pessoas aproveitem com ansiedade a livre associação com o meio de fuga. Não sei quantas vezes usei, em meu trabalho profissional, as seguintes palavras. Vamos voltar ao sonho. O que ele diz? Se quisermos entender um sonho, é preciso tomá-lo a sério e pressupor que ele significa o que realmente diz, pois não há razão plausível para supor que ele seja outra coisa do que é. Mas a patente futilidade dos sonhos é tão convincente que não só o sonhador, mas também o intérprete podem facilmente sucumbir ao preconceito do nada mais do que. Quando um sonho se torna difícil e recalcitrante, é a grande tentação de abandoná-lo por completo. O que é possível observar na esfera aparentemente longínqua do espírito primitivo não desapareceu, de forma alguma, de nossa civilização avançada. Muitas vezes, não sabe nossa mão direita o que faz a esquerda, e tomados pela emoção, esquecemos quem somos, a ponto de as pessoas dizerem: será que o diabo entrou nele? Disposições humorais tomaram conta de nós e nos modificam. De repente, já não conseguimos mais aceitar argumentos racionais, ou fatos importantes desaparecem completamente de nossa memória. Não é uma coisa óbvia estarmos sempre em condições de nos dominar. Autodomínio é uma virtude e, por isso, é rara e notável. Basta perguntar aos amigos ou parentes quando queremos saber algo de nós mesmos que não tínhamos a menor noção.
fascinados pela trave no olho do irmão, esquecemos ou omitimos quase sempre aplicar a nós mesmos a crítica que esbanjamos sobre os outros. Muita coisa depende das diferenças pessoais entre o analista e o analisando. Nesse plano, a análise dos sonhos é menos uma técnica do que um processo dialético entre duas personalidades. Se a tratamos como técnica, a peculiaridade pessoal do sonhador será preterida e o problema terapêutico ficará reduzido à simples pergunta: quem vai subjugar quem? Foi por essa razão também que abandonei a hipnose como método de tratamento, pois não queria impor a minha vontade aos outros. Queria desenvolver os processos de cura a partir da própria personalidade do paciente e não a partir de minhas sugestões e seus efeitos apenas passageiros. Queria preservar a dignidade e a liberdade do meu paciente, de modo que pudesse levar a vida por sua própria força de vontade. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.